A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Muito bom dia e muito obrigado a todo mundo que está sintonizado com a gente na Rádio USP. Começa agora a mesa redonda sobre futebol da Universidade de São Paulo, aqui na 93,7. Eu sou o Gabriel de Campos e mais uma vez estou ao lado do meu grande amigo, meu parceiro, meu colega, Nelson Niero Neto. Tudo bem, Nelson? Gabriel, bom dia aos ouvintes. Ao longo dos próximos 30 minutos, vocês vão se deliciar com um giro por alguns dos estádios mais tradicionais do estado de São Paulo. E os nossos repórteres relataram com detalhes os arredores e o interior desses palcos do futebol paulista. Em dia de jogo, hein, Gabriel? É isso aí, Nelson. Diego Smirni e Álvaro Logulu Neto, dois dos nossos repórteres nessa empreitada, comentam as experiências vivenciadas ao longo do último mês. Eles vão nos acompanhar ao longo de nossa discussão entre a diferença das novas arenas multiuso e os acanhados, porém charmosos estádios antigos. É isso aí. E os nossos repórteres visitaram 7 estádios espalhados por São Paulo. Opa! Calma, Nelsinho. Calma. Antes de mais nada, a nossa vinheta. Bom, como eu estava dizendo antes de ser interrompido, agora sim. Os estádios visitados foram Moisés Lucarelli e o Brinco de Ouro em Campinas, Arena Barueri em Barueri, Fonte Luminosa em Araraquara e Pacaembu, Allianz Parque e Arena Corinthians aqui na capital. Então vamos começar no interiorzão. Isso. Nossa primeira parada foi na Terra da Laranja, ou na Morada do Sol, como você preferir. O povo está feliz em futebol, com a Ferroviária. Nosso colega Diego Smirni acompanhou a jornada heróica da Ferroviária em busca de uma vaga na final da tradicional Copa Paulista, contra um adversário simpático, a Portuguesa de Desportos. Ou se preferirem, a nossa Luzinha. Olá, amigos e amigas da Rádio USP, parte da cidade de Araraquara, a 275 quilômetros da capital paulista, onde em instantes começa o jogo da volta da semifinal da Copa Paulista de 2017, entre os tradicionalíssimos times da Ferroviária e da Portuguesa de Desportos. O palco desse jogo decisivo é o igualmente tradicional estádio da Ferroviária, a Fonte Luminosa, hoje conhecida como Arena da Fonte. A história do estádio remonta a 1951, quando foi construído com o nome de Estádio Doutor Ademar de Barros. Embora já tivesse capacidade para cerca de 18 mil torcedores, a antiga Fonte Luminosa em nada se parecia com a atual Arena da Fonte. Com apenas um setor coberto, nos outros 3 lados do estádio, a torcida afeana ficava à mercê do clima, em degraus de concreto e madeira. Muita coisa mudou em 2009, quando a Fonte Luminosa passou por uma reforma. Desde então, a Arena da Fonte ostenta cerca de 25 mil assentos em arquibancadas totalmente protegidas por uma cobertura, tornando um dos mais modernos do estado. Mas nem mesmo todo esse conforto e a boa fase da Ferroviária, que não perde a 11 jogos, são suficientes para encher a Arena da Fonte, que recebe cerca de 4 mil torcedores no jogo de hoje. Vamos falar com um deles, o fanático Helder Revoredo. Helder, fala um pouco pra gente sobre a sua relação com a Arena da Fonte. Eu gosto muito da Arena, né? É um estádio bem moderno, diferente dos outros interior, que eu já visitei outros estádios, assim, estádio com arquibancada de madeira ainda, alguns estão caindo aos pedaços, e aqui a estrutura é muito boa, mas falta um pouco de atmosfera da torcida. O estádio é bom, mas a torcida não está ajudando muito ainda. Legal, e tem alguma coisa que você sente falta, assim, do estádio antigo? O que falta do estádio antigo é a torcida mesmo. Como acabou gourmetizando com a arena, o público gourmetizou e aí também fica todo mundo sentado na cadeirinha. Quando era arquibancada, o pessoal ficava em pé mesmo. Apesar da dita gourmetização, algumas coisas não mudam. Os corneteiros atrás do banco de reservas do adversário, dos quais o Helder faz parte, continuam marcando presença. E nos arredores do estádio ainda há as velhas barracas de bebida e cachorro-quente. A partida terminou com a Ferroviária derrotada por 1-0, mas a vitória por 2-0 no jogo de ida no estádio do Canindé garante o time de Araraquara na final contra a Inter de Limeira. Assim nos despedimos da Arena da Fonte e de Araraquara, Diego Smirni.
Depois da grande reportagem de Diego Smirni, a caravana pegou a via Anhanguera rumo a Campinas, Nelson. É isso aí, os nossos repórteres Diogo Magri e Matheus Feitosa, o MF, Sempre ele. cresceram na gloriosa Princesa do Oeste. Então eles acompanharam os dois times mais tradicionais da cidade, Ponte Preta e o Guarani. Começamos com a visão do lado alvinegro da cidade, a Ponte Preta. Quando foi inaugurado, em 12 de setembro de 1948, o estádio Moisés Lucarelli era o terceiro maior do Brasil, perdendo apenas para o São Januário, no Rio, e o Pacaembu, em São Paulo. Pertencente à Associação Atlética Ponte Preta, Clube de Campinas, o estádio foi projetado para receber 35 mil pessoas. Hoje, por questões de segurança, ele comporta cerca de 17 mil. Seu nome é em homenagem a um sócio do clube e idealizador do projeto. Carinhosamente apelidado de Majestoso, o local teve como estreia um Ponte Preta 015 de Piracicaba 3. Hoje, além da Macaca, o Moisés também recebe jogos do Red Bull Brasil. Dia 15 de novembro, o Moisés Lucarelli recebe Ponte Preta e Atlético Paranaense, um jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. Cerca de 1 hora antes da partida, torcedores já tomam conta dos arredores do estádio da Macaca, cheios de expectativas. Os gritos dos ambulantes são o que mais se ouve na subida até o Moisés. Ao contrário da maioria dos estádios de São Paulo, o Majestoso não fica numa área movimentada e plana, mas sim no alto de um morro de um bairro residencial campineiro. Na primeira grande chegada com perigo, aos 38 minutos, Luca é derrubado na entrada da área. Falta para a Ponte Preta. Na cobrança, Danilo Barcelos escolhe chutar no canto do goleiro, e o Everton aceita. Ponte 1-0. A torcida vai ao intervalo comemorando a vantagem parcial. Enquanto a bola não volta a rolar, alguns torcedores mostram preocupação com a Ponte Preta. Frequentador do Moisés Lucarelli há quase 50 anos, seu Jefferson comenta a fase atual da equipe. Para mim, na minha opinião, o que peca e continua pecando desde que eu me conheço por gente é a famosa diretoria da Ponte Preta. Tá? Já teve times para ser campeão. Eu acho que se um dia tiver uma diretoria competente, com certeza vai ter títulos aqui. E hoje dá para segurar esse 1-0 aí? Pra dar uma respirada? Vamos ver. Se continuar jogando assim, segura e torcer para marcar mais um. Hein? Torcer para permanecer na Série A. O alívio da torcida da Macaca só veio com o apito final, que decretou Ponte 2, Atlético 1. Esse foi o Diogo Magri. Bonito, bonito. E agora, basta atravessar a rua para chegar até o Brinco de Ouro. Em 10 minutos, estamos diante do estádio do Guarani. Avante, avante, meu bugre, com fibra. Vamos ouvir essa história na voz do nosso repórter Matheus Feitosa, o MF. Olá, ouvintes, meu nome é Matheus Feitosa, estou chegando aqui nos arredores do estádio Brinco de Ouro do Guarani Futebol Clube, faltando meia hora para o jogo contra o Luverdense na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o jogo tem um caráter decisivo, o Guarani que conseguiu voltar à segunda divisão do campeonato depois de 5 anos. Apesar da importância do jogo, a presença dos torcedores está muito baixa, principalmente porque a previsão é de chuva. Estou passando aqui pela primeira entrada do estádio, está muito vazia. O Brinco fica numa zona residencial daqui de Campinas. É um pouco difícil de chegar aqui porque o transporte público da cidade não é muito bom, mas os torcedores podem vir de carro, uma vez que tem um estacionamento bem grande dentro do estádio. Normalmente aqui nos arredores fica cheio de vendedores ambulantes, mas hoje tem mais gente vendendo a capa de chuva. Mesmo assim, nada consegue acabar com a energia dos burguinhos que conseguiram chegar ao estádio. O estádio do Guarani foi fundado no ano de 1953. Sua conotação popular teve origem em uma matéria do jornal local da cidade, em que o jornalista, brincando com o formato do estádio e com o apelido da cidade de Campinas, criou o nome Brinco de Ouro da Princesa.
O estádio tem capacidade para abrigar 29 mil pessoas, apesar de que em 82 bateu recorde de público com a presença de mais de 52 mil torcedores em um único jogo contra o Flamengo. Em 2015, com o time afundado em dívidas, o Guarani teve que ver seu estádio sendo leiloado. Alguns anos depois, entretanto, devido a irregularidades na compra do brinco, o time retomou a posse do estádio só para vendê-lo logo em seguida. Hoje, com o novo investimento, o Guarani deverá ganhar uma nova arena, mas os sentimentos e as memórias do brinco sempre estarão presentes na vida dos bugrinos. Não é mesmo, Gustavo? Bom, o Brinco de Ouro para mim é sinônimo de família, né? Eu tive o prazer de ir no campo com meu pai desde pequeno, ver o Guarani, sofrer bastante, torcer para time que está na Série A é muito fácil. Para torcer para time que está na Série B, que tem aí um orçamento bem limitado, e ver o brinco e ver a torcida, né, indo pro Brinco de Ouro, encher o Brinco de Ouro é sinônimo de família. E o Brinco de Ouro resume a história de uma cidade, né? Uma cidade onde tem o único campeão brasileiro do interior, tem aí um time limitado, mas uma torcida grande que é capaz de encher o Brinco de Ouro. Bom, tô saindo do jogo agora, Guarani 0, Luverdense 0, pouquíssimas chances de gol, mas a verdade é que o Guarani saiu com empate com gosto de vitória. Esse que a gente tá escutando, hein, Nelson? O que é isso aí? Ah, Gabriel, esse é o hino do Oeste Futebol Clube. Oeste. Um time que até 2 anos atrás era de Itápolis, mas mudou a sua sede para Barueri. E como é que foi isso aí, hein? Ah, você vai entender já já. Vamos ouvir uma história aqui na voz marcante do Álvaro Logulo Neto, direto de Barueri, na Grande São Paulo. Todo mundo vai ficar sabendo a história do Oeste. Confira. Olá, meu nome é Álvaro Logulo Neto. Hoje é dia 25 de novembro. Estou chegando aqui na frente da Arena Barueri, no Jardim Belval, em São Paulo. Já tem Oeste e Goiás, válido pela última rodada da Série B. Tinha tudo para ser um jogo decisivo, mas o Oeste acabou perdendo a última partida e não tem mais chance de acesso para a primeira divisão. O acesso à Arena Barueri por transporte público é bem difícil, então a maioria das pessoas chegam aqui de carro, tem um estacionamento aberto logo na frente do estádio, alguns vendedores ambulantes, mas o público ainda é muito fraco, faltando 2h30 para o começo do jogo. A entrada para o estádio é gratuita, basta se apresentar ali no portão principal do setor C, e você adquire o ingresso e entra de forma gratuita para assistir ao jogo. Dentro do estádio é um estádio bem confortável, bem aconchegante. Todos os setores do estádio eles contam com cadeiras, bem bonito, bem moderno. Mas para o jogo de hoje não deve ser esperado um público maior do que 1.000 pessoas, contando a torcida visitante do Goiás, que também marcou presença. A torcida organizada do Oeste conta com cerca de 20 pessoas com tambores, ficam gritando durante o jogo inteiro. A Arena Barueri, palco do jogo de hoje, teve sua primeira fase inaugurada em 26 de maio de 2007, no jogo entre o Grêmio Barueri e o Criciúma. Em 25 de setembro de 2010, teve sua capacidade aumentada em uma nova inauguração no jogo Santos e Cruzeiro. A princípio, a arena foi construída para abrigar os jogos da equipe local, Grêmio Barueri, mas ela também se tornou uma boa alternativa para os clubes da capital mandarem seus jogos, devido ao baixo aluguel cobrado pela prefeitura. Com o Grêmio Barueri anunciando o encerramento de suas atividades em dezembro de 2017 e os grandes de São Paulo jogando em suas próprias arenas, a Arena Barueri acabou por ser pouco utilizada. Para o ano de 2017, a Arena firmou parceria com o Oeste de Itápolis. E a expectativa da torcida é de que o futuro do Oeste não seja igual ao do antigo time da cidade, o Grêmio Barueri. Não é mesmo, seu Josivaldo? Mas o Oeste veio para ficar. O Oeste agora, pelo que eu soube, disse que é uma parceria com a prefeitura de 30 anos. Né? Vamos ver se vai funcionar, continuar. O Grêmio Barueri, né, chegou na primeira divisão. O Grêmio Barueri foi mais ou menos, quem se lembra do igual o São Caetano, né? Lembra do São Caetano também? Que era o time da cidade, o time da prefeitura de São Caetano, e foi lá em cima, foi para Libertadores, quando desceu de uma vez também, sumiu. Final de jogo, Oeste e Goiás, 1-1. O Oeste abriu o placar no meio do segundo tempo, o Goiás empatou no último lance da partida. Com esse resultado, o Oeste termina o campeonato em 6º e o Goiás em 14º. A torcida agora está indo embora da Arena Barueri
nessa tarde de 25 de novembro, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017 da Série B. Bom, essa foi a reportagem de Álvaro Logulo Neto na Arena Barueri. Álvaro Logulo Neto, que por acaso está aqui com a gente hoje. Bom dia, Álvaro, tudo bem? Bom dia, Gabriel, tudo ótimo. Bom dia, Nelson. Bom dia, meu querido companheiro Diego, que me acompanhou nessas aventuras. Exatamente. Diego Smirni também está aqui com a gente, o repórter que foi até Araraquara. Tudo bem, Diego? Bom dia, meus caros. É um imenso prazer estar aqui com vocês. O prazer é integralmente nosso. Diego, vamos começar por você. Você já foi muitas vezes à Fonte Luminosa. Tô errado ou tô correto? Não, é verdade. Desde pequeno, desde a época em que era a Fonte Luminosa e não a Arena da Fonte, né? É um estádio que... Bem colocado. Exato. Mudou bastante, mas não é um estádio pequeno, né? Sempre foi um estádio até que de boas proporções. Sempre foi um ícone dos estádios interioranos. Isso, exato. Como eu disse na reportagem, antigamente cabiam 18 mil pessoas, hoje cabem umas 25. E o problema é que o povo não vai, né? Como o Helder falou. Então, nesse jogo que eu fui, tinha 4.600 pessoas, sendo que 3.000 foram numa promoção. Né? Então, pelo que a gente pôde acompanhar na sua digníssima reportagem, era um jogo válido, né? Importante. Sim, semifinal contra a Portuguesa, né? E, Diego, eu gostaria de apontar aqui, esquecemos de falar, vale ressaltar. Eu só reclamei aqui, né? A Ferroviária acabou sendo campeã, né? Isso que eu ia falar. Você tá feliz? Sim, muito feliz. Campeã da Copa Paulista. Campeã da Copa Paulista, né? É importante ver segunda final seguida. Com um sorriso no rosto, não é mesmo? Com certeza. E na final, a torcida decidiu comparecer, deu 10 mil pessoas de público. Foi um jogo eletrizante com a Inter de Limeira, decidido nos pênaltis. Muito, muito bom. Já não dá pra dizer o mesmo dos times de Campinas, né? Ambos brigaram contra o rebaixamento, a Ponte Preta na primeira divisão e o Guarani na segunda, né? O Guarani conseguiu se segurar com o empate que o nosso querido repórter MF, ele relatou aí, né? Com maestria, diga. Isso, foi o jogo que o Guarani assegurou a permanência na Série B. Já a Ponte ganhou o jogo contra o Atlético no jogo que o Diogo foi, que também relatou com muita delicadeza, né? Mas a Ponte acabou depois disso perdendo. Foi a última vitória do time no campeonato. Perdeu 2 jogos e infelizmente foi rebaixada. Talvez daqui a uns anos a Ponte, o Guarani e a Ferroviária se encontrem, né? Porque agora a Ferroviária está na Série D. Vamos ver se a gente sobe, né? Deus te ouça. E aí, então, dos 3 times aqui, Ponte Preta, Guarani e Oeste vem na Série B. Né? Vão se enfrentar. E Ferroviária na Série D. E a Ferroviária em busca dessa. Depois de muitos anos. Boa sorte para a Ferroviária. Muito obrigado. E para todos esses times que foram citados. Chegamos, enfim, à capital do estado, é isso, Nelson? É isso aí. Depois de uma viagem aí aos estados interioranos, fomos conhecer a realidade das modernas arenas de Palmeiras e Corinthians. E como não poderia ficar de fora, também fizemos uma viagem ao passado, no romântico Pacaembu. É isso mesmo. Mas para começar, vamos dar um pontapé inicial na Zona Oeste. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luz... Vamos ouvir essa história então contada por Gabriel de Campos, que está aqui do meu lado. Ai, que gratificante. 16 de novembro, quinta-feira. O Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim e já se encontra na 36ª rodada. Mais uma quinta-feira de futebol, mais uma quinta-feira de Palestra Itália. Ou pelo menos o espaço em que ficava aqui o velho estádio. Situado na rua Turiaçu, entre os bairros de Perdizes e Pompeia, foi inaugurado na década de 30 e faz da região um aglomerado de palmeirenses, que mais uma noite se encontram aqui para assistir ao Alviverde. O jogo pouco vale. Ao perder para o Corinthians lá em Itaquera, o time de Alberto Valentim perdeu o ímpeto e teve de assistir ao rival levantar a taça um dia antes. Ainda assim, boa parte do público que acompanhou o time ao longo do ano está aqui, espalhado na frente da arena, cujo nome leva estampado em um grande letreiro: Allianz Parque. Aos poucos, minutos antes do confronto com o Sport de Pernambuco, os alviverdes vão entrando e se acomodando em seus respectivos lugares. Para algum deles, só mais um dia na casa palmeirense. Eu venho no estádio, no Allianz, eu venho desde que ele foi lançado, mas sozinha faz 2 anos que eu venho sozinha. Outros estão pela primeira vez aqui na arena, como é o caso da Rebeca, que está aqui por causa do namorado da mãe dela, que veio de Portugal só para assistir a um jogo do Palmeiras. Acho que foi na quinta-feira passada que minha mãe me ligou perguntando se eu queria ir no jogo do Palmeiras, que ia ter. O namorado dela estava aqui, a namorada dela não mora aqui no Brasil, queria ir num jogo e cá estou eu aqui.
Apesar de novo, o Allianz ainda carrega boa parte do que se via no antigo estádio. As críticas da famosa turma do amendoim palmeirense ainda são acompanhadas pelos vários ambulantes que, apesar de inflacionados, continuam aqui perambulando pelas arquibancadas palmeirenses. No jogo, o Palmeiras precisava se redimir para sua torcida, e foi exatamente o que fez. Com 5 gols, aplicou uma sonora goleada nos pernambucanos. Fim de partida, é hora de voltar para casa. Parte dos torcedores caminha até a estação Barra Funda do metrô, a mais próxima aqui do estádio, enquanto outra se mete por entre os bairros que circundam o Allianz Parque. Mas todos com um sentimento em comum, a alegria de mais uma noite palmeirense. No estádio você sente que você está fazendo parte do jogo, né? Você sente que você está fazendo a diferença. Você chora? Choro. E agora, pegando a linha vermelha do metrô paulistano, vamos para o outro extremo da cidade. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Na Zona Leste, em Itaquera, está localizada a Arena do Corinthians. Confira essa reportagem na voz de José Paulo Mendes Gomes, torcedor do Atlético Mineiro, veja você, mas que teve a oportunidade de conhecer o estádio como visitante. Eu acabei de descer agora do metrô Corinthians Itaquera, onde fica o estádio do Corinthians, a Arena Corinthians, o popularmente conhecido como Itaquerão. E aqui o clima é de bastante torcida animada, muita gente chegando, e ainda são 2 da tarde, o jogo vai começar só às 5. O torcedor realmente muito feliz, eu conversei com alguns torcedores e tá todo mundo bastante animado, bastante feliz com o título. Alguns vindo aqui pela primeira vez no estádio. É a primeira vez que eu venho aqui ver o Timão na Arena e assim, vai ser um momento histórico, né? Vir aqui assistir esse título. E eu já tinha vindo na Arena para ver um dos jogos da Copa. Muito engraçado ele ter citado a Copa do Mundo, porque é justamente por causa dela que o Corinthians conseguiu financiamento, apoio financeiro, para conseguir construir o seu estádio. Ele que foi palco da abertura da Copa do Mundo, mas este não foi o primeiro jogo dele. O primeiro jogo foi Corinthians e Figueirense, que acabou 1-0. Um gol de Giovanni Augusto para o Figueirense. E Giovanni Augusto hoje é jogador desse Corinthians, campeão brasileiro. Enfim, o jogo terminou agora há pouco. Você não consegue ouvir muito bem o barulho de bateria das torcidas do Corinthians, apesar de estarem comemorando o título e fazerem muito barulho com a voz, porque no último jogo o Corinthians soltou sinalizadores no jogo que confirmou matematicamente os pontos. E hoje a PM não autorizou a entrada de baterias, tem apenas algumas que a gente consegue ouvir, porque os torcedores entraram com elas escondidas, mas mesmo assim está um clima muito animado. O jogo acabou 2-2, foi um bom jogo, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, pelo menos pelo que eu conversei aqui com os torcedores, e realmente é impossível não dizer que a Arena Corinthians é um grande trunfo dessa equipe paulista, porque já é o segundo título brasileiro que o time conquista aqui dentro, com o seu novo estádio, que é um caldeirão, é muito difícil jogar com o Corinthians aqui dentro. E esse foi José Paulo Mendes Gomes, diretamente do Itaquerão, em São Paulo. Isso. E por último, mas não menos importante, finalizamos nossa aventura pelos estádios paulistas na Praça Charles Miller. O tricolor, clube bem amado. O repórter Nelson Niero Neto, exatamente esse rapaz que está aqui ao meu lado, aproveitou a oportunidade de assistir a um jogo do São Paulo no tradicionalíssimo Pacaembu. E qualquer jogo é ocasião cada vez mais rara, visto que após a inauguração das arenas, pouco foi utilizado o Pacaembu. Olá, ouvintes da Rádio USP, o meu nome é Nelson Niero Neto e eu estou na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Hoje, o São Paulo vai enfrentar o Botafogo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ambição do tricolor neste momento é alcançar 47 pontos, número considerado ideal para escapar de vez do risco de ser rebaixado para a Série B. Para quem passou 14 rodadas do campeonato na zona de rebaixamento, a situação agora é muito mais confortável. Os botafoguenses tiveram um ano mais tranquilo. O Fogão não chegou a disputar as primeiras posições do campeonato, mas sempre ficou na parte de cima da tabela, na zona de classificação da Libertadores. A praça e as ruas que cercam o estádio estão com aquele clima de pré-jogo.
torcedores bebendo cerveja, conversando em rodas, alguns outros já se encaminham para os portões de entrada. Temos também vendedores de cerveja, churrasco, pernil, por toda parte. E agora chegou a hora de entrar, o jogo vai começar, vamos lá. Estamos no intervalo do jogo, uma partida morna, sem muitas emoções, as duas equipes não estão jogando bem, mal chegaram no ataque. São Paulo não está jogando no Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, porque alugou seu estádio para a realização de shows. Mas podemos dizer que o tricolor sente-se em casa jogando aqui. Inaugurado em 1940, o Pacaembu foi por muitos anos o palco dos Jogos do São Paulo. Ele foi, inclusive, o primeiro time a conquistar um campeonato aqui. Foi o torneio início do Campeonato Paulista, no ano de inauguração do estádio. Depois vieram muitos outros títulos. Um deles foi o Campeonato Paulista de 1957, conquistado sobre o Corinthians com uma vitória de 3-1. Vamos ouvir agora a opinião de Rodrigo Saviano, São Paulino que está aqui no Pacaembu. Este ano ele foi 35 jogos do São Paulo, entre partidas como mandante e como visitante. A maioria dos jogos que o Rodrigo assistiu aconteceram no Morumbi, a casa do São Paulo. Vamos ouvir então o que ele acha da experiência um tanto quanto rara de assistir um jogo no Pacaembu. Primeiro, a diferença para o time, eu vejo que o Pacaembu ele é um estádio que é mais caldeirão por ser menor e mais próximo do campo, né? Como o Morumbi é mais longe, mais difícil de lotar, pela capacidade de ser tão maior e ser distante, não ter nenhum metrô próximo que ajude no acesso, o Pacaembu lota a maioria dos jogos, então ele empurra mais o time no jogo. Tanto que a arrancada do São Paulo nesse campeonato foram nos 3 primeiros jogos aqui no Pacaembu. Foram 3 vitórias que salvaram o time do rebaixamento praticamente. Final de um jogo apático no Pacaembu. São Paulo e Botafogo não saíram do 0-0 em uma partida dose para elefante. Essa foi a minha reportagem, foi uma satisfação. História bonita, hein, Nelson? É sempre uma satisfação ir ao Pacaembu. É um jeito também de você ficar mais próximo da cultura do nosso país, né? Ir a um estádio de futebol é uma coisa muito gostosa. É isso. Palavras bonitas, hein, Nelson? Gratificante. É bom que o nosso ouvinte esteja podendo ter esse contato maravilhoso com pessoas tão... Eu tenho certeza que ele está emocionado. Rádio USP só poderia ter uma discussão de qualidade, né? E por hoje é só, pessoal. Agradecemos a presença dos nossos convidados Diego e Álvaro. E também não posso deixar de dizer que foi uma satisfação dividir a mesa com você, Gabriel. Que isso, Nelson. O prazer é todo meu. Obrigado você, obrigado Álvaro. Obrigado eu, foi um prazer. Obrigado vocês por terem vindo. Diego, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Gabriel, Nelson, efusivos abraços. Obrigado por terem ficado conosco aqui nos últimos 30 minutos, junto a você, ouvinte, que pôde aproveitar com a gente na última meia hora um passeio delicioso pelos estádios de São Paulo e do interior. E você agora segue com a nossa programação normal da Rádio USP, a sua 93,7. Gostaria de lembrar também que nossos microfones estão sempre à disposição de vocês, Álvaro e Diego. E gostaria de agradecer o pessoal que fez isso ser possível, né, Gabriel? Fez tudo isso acontecer. Exatamente. Que foi a coordenação de Diogo Magri, produção de Matheus Feitosa, o MF, edição de José Paulo Mendes Gomes, que também coordenou a nossa mesa. Muito obrigado, Zé. E esse programa está disponível na internet, no site usp.br/cje/radiojornalismo. E um bom dia a todos. Bom dia e até mais. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.